Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Que alegria grande poder estar aqui novamente compartilhando a palavra de Deus com você. E nós queremos pedir a você que nos acompanha, que nos segue nas redes sociais, para curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, compartilhar essas mensagens para que outras pessoas também possam ser edificadas. Se Deus falou contigo através desse sermão, esteja certo de que Deus vai falar com muitas outras pessoas. E hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus num salmo muito conhecido da igreja e até das pessoas que não são crentes. É o salmo de número 23, que apresenta Deus como nosso eterno, como nosso sumo pastor. E quando nós lemos o salmo de número 23, nós vamos observar que tipo de pastor é o nosso Deus. E em primeiro lugar, o nosso Deus é o pastor que supre. O versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que Davi está mostrando é que Deus ele não promete luxo, mas Deus garante provisão. Em Deus, nós teremos tudo o que precisamos para viver uma vida abundante, tanto materialmente, como emocionalmente, como espiritualmente. Segunda característica do pastor do Salmo 23 é que o pastor do Salmo 23 também é um pastor que acalma. Versículo de número 2, o salmista Davi segue dizendo: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Observe que, por natureza, nós temos a tendência de não querer parar, nós temos a tendência de não querer descansar. Mas o versículo 2 está mostrando que Deus, ele vê as nossas lutas, vê os nossos momentos de cansaço e ele cria situação para que nós descansemos, pois o texto diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me às águas tranquilas. Enquanto o mundo cria todo um cenário e todo um contexto para que as pessoas estejam cada vez mais estressadas, angustiadas, deprimidas e cansadas, Deus ele cria um cenário para que as suas ovelhas, para que os seus servos sejam guiados a águas tranquilas. Só em Deus nós encontraremos descanso para as nossas almas. Terceira característica desse pastor do Salmo 23, ele é o pastor que restaura. O versículo 3, a parte A, diz que ele refrigera a nossa alma. Ou seja, o pastor aqui ele não abandona a ovelha cansada, mas ele cuida desta ovelha cansada, caída e perdida, e a resgata e a reanima e devolve novamente a sua dignidade. A quarta característica deste pastor do Salmo 23 é o pastor que guia. Versículo 3, a parte B, diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais perdido, um mundo cada vez mais sem rumo, um mundo cada vez mais sem direção. As pessoas estão cada vez mais desnorteadas, sem saber para onde ir, sem saber que rumo tomar, sem saber por que estrada andar. Mas aqui no versículo de número 3, a parte B, o salmista Davi diz que o nosso pastor, ele nos guia pelas veredas da justiça. O caminho que Deus nos apresenta não são vielas, não são caminhos tortuosos, não são caminhos incertos. O caminho que este pastor conduz às suas ovelhas são veredas de justiça, são caminhos de pureza, são caminhos de santidade. E ele faz tudo isso, o Salmo mostra, por amor ao seu próprio nome. Então, se você estiver perdido, o seu pastor, entrega a tua vida para Deus. Reconheça ele como seu pastor e ele vai te guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quinta característica do pastor do Salmo 23. Ele é um pastor que protege. Versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande por caminhos de escuridão, ainda que eu ande pelo vale tenebroso das angústias, das doenças, das decepções, das lutas e das tribulações desta vida, não vou temer, porque eu sei que Deus está comigo e a sua vara e o seu cajado nos consolam. Nós podemos até entrar pelas águas, como diz Isaías capítulo 43, mas elas não vão nos afogar. Nós podemos até passar pelo fogo, mas as chamas não vão nos queimar. Nós podemos até ser jogados na fornalha de fogo, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, mas as chamas não vão nos queimar, porque o pastor vai entrar conosco na fornalha. Nós podemos até ser jogados na cova dos leões, como aconteceu com Daniel, mas os leões não vão nos devorar, porque Deus garante o nosso refúgio.
Deus garante a nossa segurança, Deus garante a nossa proteção. Lá no Salmo 91, o salmista Davi disse que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Então, o pastor do Salmo 23, ele garante refúgio, ele garante amparo, ele garante proteção. E a sexta característica do pastor do Salmo 23 é que ele é o pastor que nos honra. Versículo 5 diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborde. Então, diante dos inimigos que vão se levantar ao longo da nossa trajetória cristã, se nós tivermos Deus como pastor, Ele vai preparar uma mesa de honra para nós diante dos nossos inimigos. Ele vai ungir também a nossa cabeça com óleo da alegria. E diante das perseguições do inimigo, Deus vai fazer o nosso cálice transbordar. Porque nós não dependemos das pessoas que nos cercam e nem das circunstâncias que nós vivemos, mas dependemos do pastor para nos honrar, para fazer o nosso cálice transbordar e para encher a nossa cabeça com o óleo da alegria, com o óleo da satisfação. E a sétima e última característica do pastor do Salmo 23, ele é o pastor que promete a eternidade. Versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da nossa vida e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Casa de Deus aqui não está se referindo apenas à igreja que congregamos, mas está referindo-se também à eternidade. Jesus foi preparar lugar e breve Ele vai voltar, e se nós permanecermos depositando nesse pastor toda a nossa confiança, seremos levados para as mansões celestiais, para as moradas eternas. Então, nunca se esqueça, nunca saia de debaixo da cobertura deste supremo pastor, para que você possa viver uma vida abundante e, por fim, a vida eterna. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seus negócios, em nome de Jesus.